para entrar em Disneylandia. Porto Mucuripe volta com Tarcísio Pequeno, Luiz Eduardo Fontinelli Barros e Valmir Lopes. Vamos com o corte de 1 ponto na taxa Selic de Henrique Meirelles e os 100 bilhões de Guido Mantega. 12,75%. Essa é a nova taxa básica de juros da economia brasileira. De imediato, o grande beneficiário é o próprio governo, que vê sua dívida diminuir. Quanto aos consumidores, tudo vai depender do tamanho da voracidade dos bancos. Mais importante que a redução da taxa Selic foi a decisão do governo de colocar 100 bilhões para empréstimo ao setor privado via BNDES. Com isso, o BNDES terá em 2009 166 bilhões de reais. Seca só se for no clima, mas não de crédito. Dudu, 2 notícias. Primeiro, o Henrique Meirelles lá no Copom, né? Não ele, mas o Copom, baixou a taxa de juros para 12,75, baixou em 1 ponto, que era 13,75. E depois o Mantega veio e deu uma carimbada de 166 bilhões no BNDES. E aí? Eu acho 2 notícias fabulosas para nós, principalmente que o mercado financeiro, é importante que as pessoas compreendam, que ele trabalha muito precificando, quer dizer, ele raciocina com o que aconteceu e o que é que aquilo vai acontecer para frente e já começa a levar em consideração. Quando o Banco Central mudou a política dele de juros altos e resistência a baixar juros e baixou 1%, já sinalizou para o mercado que está agora num viés de baixa, mesmo que não tenha explicitado isso. Ou seja, já tem gente falando que vai dar 10% no final do ano, 10,5%, ok? Quer dizer, que antes os mais otimistas pensavam em 12%. Então isso é que é importante. O que é que significa isso? Para o investidor, o juro vai baixar do Brasil, vai valer a pena, é a hora de começar a investir. Ok? Então isso é importante. Bom, o que é que impede a coisa de dar certo? É faltar crédito, porque os bancos estão ressabiados e tal. Aí o Banco Central, o BNDES, vem e injeta, anuncia 100 bilhões, ok? Quer dizer, então isso o investidor fica mais confiante. Agora, o spread bancário, como se fala, não foi afetado, agora, né? Ou seja, nós vamos continuar pagando aí os absurdos de juros. Só um minutinho, só concluir aqui. Segundo momento. Eu acho que, pessoal, vamos ver o seguinte. O que aconteceu foi extremamente positivo. Nós não resolvemos todo o nosso passivo de pendências, ok? Quer dizer, realmente falta agora atacar o spread, mas já é melhor discutir o spread com a taxa mais baixa. Dudu, a taxa Selic caiu nos últimos, 2 anos, num período, caiu 35%. O spread caiu 2,5%. E a taxa caiu de 19% para 12 e pouco. O spread... Bom, e a outra é de 270 e tantos por cento, ou seja... A taxa Selic é importante porque, por exemplo, para o grande tomador que vai tomar lá no BNDES, ele vai tomar nesse valor de juro. Agora, a empresa de tamanho médio para pequena e o consumidor vão tomar a 100 e tantos por cento por ano, a 200% por ano. E isso é um absurdo. Eu não sei de que forma. Aí uma ditadurazinha até que fazia bem para chegar e dizer, o juro agora, porque não é possível, cara. Os bancos brasileiros têm os maiores spreads, os maiores lucros do mundo. Nenhum banco brasileiro está em dificuldade. Não é só... ele não está em dificuldade de caixa, que isso é uma coisa, quer dizer, do material para ele operar. Nenhum deles está em dificuldade operacional do seu lucro. Todos os bancos e todos os banqueiros estão bem demais, mas não pode ser tão bem. O que é interessante é que essa semana, a revista falida, a Carta Capital, publicou a matéria de capa que o Henrique Meirelles... como se tivesse saído. Eu não vi repercussão em outro veículo da imprensa, né? Não teve, mas ele colocou dizendo que já está saindo. Como se ele tivesse sido demitido. Eu não entendi aquela capa, curiosamente. É uma revista de fato. Eu entendi agora quando vi o copo. Pode ser. Bom, agora uma medida quase paralela é que o governo está acelerando os seus bancos oficiais, tem 2 grandes bancos oficiais para baixar a taxa de juros. Só que esses próprios bancos são renitentes, estão baixando, mas é pouco. Mas tem que baixar muito. Baixar mesmo vai baixar só o orçamento com a saída da ciência. do Henrique Meirelles. E o orçamento da ciência. Vamos de ciência menos 18%. Em 2009, a ciência terá 18% a menos em recursos ou 1,1 bilhão de reais.
O corte foi feito no Congresso e o responsável direto foi o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso. No meio científico, a insatisfação foi geral. Na lógica dos países desenvolvidos, a crise se resolve com mais investimentos em ciência e tecnologia. Na lógica brasileira, ocorre o inverso. Tarcísio Pequeno, você que é um cientista e aqui no Porto Mucuripe também, você é o presidente da FUNCAP, inclusive uma agência importante do estado do Ceará, financiamento da pesquisa. Essa notícia, ela soa muito estranha porque os países desenvolvidos, o Obama mesmo, mas todos os países, a gente estava falando da Coreia nesse instante aqui, fez grandes investimentos em ciência e tecnologia justamente para se desenvolver. E agora, nesse momento de crise... Olha, bom, estranho provavelmente não soa, porque é isso mesmo. Quando os caras acham que tem uma previsão de arrecadação, receita um pouco menor no ano, o Brasil quer controlar o déficit, o Brasil tem dois grandes traumas da sua história recente, inflação e déficit, né? E dívida que é agora que nós controlamos e tal, mas estranho não soa por isso. Aí quando é na hora de cortar, educação, ciência, tecnologia, essas coisas, cultura, é o primeiro lugar. Bom, cultura... Nem se fala. E depois não adianta muito que o dinheiro é pouco, o corte não é muito grande. Mas agora que o Brasil, é ruim porque o Brasil estava empinando, né? Com o Pacto da Ciência, o Lula disse, não vou cortar investimento, não vou cortar as obras do PAC. Bom, não sei se ele chama de obras, não tem ponte, não sei o quê, mas a ciência é uma obra. É uma grande obra. Agora, o que eu acho, para colocar num contexto maior, para não ficar assim no contexto específico da corporativista, quer dizer, é um absurdo cortar investimento em geral. Então, investimento em ciência é um tipo de investimento, é um investimento importante. Agora, e o segundo, também é a contra-receita para esse tipo de crise, cortar é despesa governamental, pô. Quer dizer, não é a receita do Maynard Keynes. A receita keynesiana nessa época é aumentar a despesa governamental, porque o governo não pode ser o primeiro a dar o exemplo de diminuir a atividade econômica, mesmo que se divida. É como tomar antibiótico, vai ter os efeitos colaterais para resolver lá na frente. É o que o Obama está... O que é esse pacote de 800 bilhões, 1 trilhão do Obama? Despesa pública. O pacote dele é despesa pública e infraestrutura, aumentar a despesa pública para manter uma aceleração na economia, manter emprego. Ou seja, o governo devia estar pensando em aumentar o seu orçamento como uma estratégia macroeconômica. Eu acho que esse assunto merece ser aprofundado as suas causas, porque realmente é um equívoco. É um tiro no pé, quer dizer, é contraditório, porque era para manter os investimentos e todo mundo tem discutido que é fundamental que, para a qualidade do crescimento brasileiro, que a gente melhore os investimentos em ciência e tecnologia. Quer dizer, era a hora de estar aumentando o investimento em ciência e tecnologia. Então, eu estou achando tão equivocado que eu acho que essa medida vai acabar sendo revista. Porque ela não tem sustentação, ela não tem razão lógica para ela. Esse tipo de corte desse tipo de investimento, ele é mais grave. Nós já tivemos no segundo governo FHC, na época que o Bresser foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele fez um corte desse e afetou imediatamente as bolsas de doutorado e tudo. Isso é uma coisa terrível, porque você tem expectativa de pessoas que podem se formar de uma formação de uma geração que o cara, num corte desse tipo, ele procura outra coisa. E você pode estar perdendo um quadro importantíssimo em que o cara se engaja numa outra atividade e perdeu. Ele nunca mais volta. Né? Então é uma perda que é irreparável. Na época mesmo eu tenho a impressão que o Bresser voltou um pouco atrás, teve uma polêmica, mas de fato foi traumático. Já tem uma notícia de hoje já, quentinha, que o ministro já colocou logo a questão da Bolsa. Porque a questão da Bolsa é mais traumática, mais imediata, provoca um trauma imediato, interrompe coisas. Aí o governo já garantiu que vai dar, por fora, já vai dar 180 milhões a ele, para segurar a faixa de bolsa. Mas aí... Vai ser revisto mas fica faltando 1 milhão. Mas todo o movimento... Fica faltando 1 bilhão, Exato. Botou lá o trocado. Agora vai ter todo um movimento para tentar recompor o orçamento. Da manutenção só para vocês terem uma ideia, essa redução aí da taxa de juros, 1% que baixou, deve baixar a despesa de juros ano que vem em torno de 7 bilhões, quer dizer, e se espera que baixe mais ainda. Então não é esse bilhão que vai fazer falta. E nesse sentido isso é um equívoco. Eu concordo com o Shen. O Shen diz o seguinte: o Brasil, nesse momento de crise, que os países lá fora, o receituário dele não deu certo nem para eles, então devia acabar com o superávit pelo menos pelos próximos 3 anos. Sim. Vamos lá. É verdade. Vamos agora de 100% PMDB na Câmara e no Senado Federal.